No dia em que descobri que tinha uma doença terminal, Ye Jing'an revelou que eu era uma falsa herdeira dos Su. Ele trouxe a verdadeira herdeira de volta e permitiu que ela me fizesse ser espancada pelo meu pai até à exaustão. Depois de me expulsarem de casa, chorei até ficar sufocada, sofrendo terrivelmente apenas para perceber tarde demais que a promessa de casamento infantil, a infância como companheiros de brincadeiras, no fim, nada disso importava mais do que aquela garota caída do céu. Mais tarde, quando a verdadeira herdeira sussurrava com doçura, Ye Jing'an forçava-me a celebrar o noivado em seu lugar. Na cerimónia de compromisso, ele arrancou-me a minha joia de prometida, dizendo friamente: se não foi dada por mim, não podes usá-la. Vou dar-te algo mais bonito. Enquanto preparava presentes com entusiasmo, ignorava completamente que eu estava a morrer e não queria esperar mais. 3 anos depois de ser expulsa da família Su, Ye Jing'an veio buscar-me para substituir a sua noiva num casamento. Sentei-me nervosamente no banco traseiro do seu carro de luxo, valorizado em milhões, abraçando uma bolsa barata comprada numa feira. Dentro dela estavam todas as minhas possessões mundiais, incluindo um diagnóstico médico amarelecido e gasto de uma doença terminal. Ye Jing'an virou a cabeça para olhar pela janela, com uma voz seca, como têm sido estes anos. Eu agarrei inconscientemente num buraco pequeno na manga do meu suéter e respondi baixinho: bem e bem. Ouvi-o rir ironicamente em seguida. O céu parecia injusto enquanto eu vivia anos de conforto na casa dos Su. Essa rapariga passara por tanto sofrimento. Puxei o colarinho para cima, cobrindo as feridas frescas ainda não curadas no meu corpo, e baixei os olhos, murmurando automaticamente: desculpe. Ele lançou-me um olhar oblíquo, cheio de ironia: quando voltares, vais fazer 2 coisas: obedecer sem perguntas e convencer a família Zhou. Se conseguires, o dinheiro entra na tua conta. Ye Jing'an ofereceu-me 2 milhões de condições: voltar para os Su e casar no lugar da Su Lian. Eu precisava do dinheiro, a minha doença não dava tréguas. Dias antes, ele tinha-me contactado de repente. Embora não soubesse que eu estava doente, calculou corretamente que não recusaria. Na altura, eu estava encolhida num canto gelado de uma divisão sem cama, a tremer de medo, enquanto os credores esmurravam a porta da frente após a morte do meu pai jogador compulsivo. Ele ouviu tudo ao telefone e riu friamente: então está decidido. Esta não é uma má opção para ti. Não precisas de dinheiro. Abri a boca para protestar, mas senti uma amargura na garganta. Ele tinha razão, mas tinha dúvidas se fosse desmascarada como impostora. Os Su nunca me defenderiam. Hesitei: mas será que a família Zhou concordará comigo? Ele interrompeu-me rudemente, impaciente: então trabalha para eles aceitarem. A Su Lian suportou tanto por tua causa, não devias retribuir. Engolias palavras. Ele sabia muito bem que esforço nem sempre dava frutos, como eu própria tinha provado ao tentar amá-lo em vão. Regressei com ele aos Su. Mal saí do carro, vi a Su Lian a voar para os braços de Ye Jing'an como um pássaro, enroscando-se nele com doçura. Os olhos dele suavizaram instantaneamente. Sempre tivera paciência ilimitada com ela. A Su Lian virou a cabeça para me olhar, sorrindo com falsa ingenuidade: Maman, voltaste. Foram essas mesmas feições de florzinha inocente que usaram para derramar sobre mim lança após lança de acusações. Detesto essa voz arrastada e melíflua dela, causa-me arrepios só de pensar. Ouvi dizer que o teu pai bêbado morreu envenenado pela bebida. Como é que onde quer que vás, levas a desgraça contigo? Primeiro foi a família Su, agora é o teu pai. Agarrando o braço de Ye Jing'an, acrescentou: Maman adora seguir-te como uma sombra. Jing'an, tens cuidado para não seres amaldiçoado por ela. Toda a gente sabia que Maman era obcecada por Ye Jing'an, enquanto ele detestava-a profundamente. Uns até faziam apostas sobre se ele ia mesmo anular o noivado familiar, mas enganou-se. Em vez de romper o compromisso, ele queria destruir-me completamente. Por isso, 3 anos antes, trouxera a Su Lian à casa dos Su para revelar a minha origem. Quando ela desmaiou dramaticamente, acusando-me de impedir que regressasse à família, eu defendi-me furiosamente: nunca te havia visto antes na vida. Nunca contratei ninguém para te ameaçar, nem rasguei relatórios de DNA, porque choravas escondida se não tinhas razão para isso. Fui demasiado inocente na altura, não compreendendo que perante um coração já totalmente virado contra nós, quanto mais lutas, mais fundo cais na desgraça. O pai adotivo, furioso, espancou-me até à inconsciência. Fiquei a olhar para eles, pasmada até me esqueci de chorar. Depois disto, fui expulsa como um cão vadio e entregue ao meu verdadeiro pai, o jogador viciado, mergulhando num novo inferno. A garganta de Ye Jing'an moveu-se. Eu tensionei o corpo todo, escutando apreensivamente. A sua voz saiu baixa, quase um rosnar: ainda te atreves a seguir-me? O relâmpago cortou o céu nesse momento. Tremi violentamente, a voz trêmula: DES. Desculpa, não, juro que não volto a aproximar-me. Antes dos meus 18 anos, a senhora Song Xingyun era a minha mãe. Aproximava-me agora
fora dela, sem ousar levantar os olhos ou aproximar-me demasiado, chamando-a timidamente, tia Jo. Mal terminara a frase, senti calor nas suas mãos sobre o meu pulso e depois lágrimas quentes a cair sobre a minha mão. Com os olhos cheios de carinho e pena, engasgou-se. Minha filha, como é que me agresaste tanto? A S.U. Liane, estendida no sofá, comentou languidamente, está a fingir para te apiedares, claro. A senhora Song fez-lhe um olhar severo e voltou-se para mim com gentileza. A Liane foi demasiado mimada por nós. Desculpa se te trata mal. Se alguma coisa correr mal, responsabilizo-me pessoalmente. Fiquei um pouco tonta, recordei como antes ela era sempre rigorosa comigo. Sempre que brincava com outras crianças e havia problemas, eu era sempre a culpada, mesmo quando não tinha culpa nenhuma. Nunca me defendeu publicamente antes. Talvez haja qualquer tipo de conexão mística, se não há laços sanguíneos, é difícil criar proximidade verdadeira. As lágrimas da senhora Song não paravam. Estavas tão nova quando foste embora, não conseguia suportar pensar em ti. Tinha tanto medo que estivesses mal. Forcei um sorriso fraco. Estou bem realmente. Obrigada por me receberem outra vez. Meus olhos já não produziam mais lágrimas, secaram todas ao longo das noites em que passei fome, frio e sem dinheiro para médicos, quando o meu pai biológico me espancava e os credores ameaçavam cortar-me as mãos ou os pés com facas. Parava agradecido por eles não verem o meu pior estado, teriam ridículo de mim. A senhora Song insistiu. Carinhosa, vamos tratar-te como uma filha verdadeira, como antes. Que tal? Meus dedos mexeram levemente, soltando-me das suas mãos quentes. Falei baixinho, não é preciso. Jamais agradeceremos suficientemente por nos deixarem voltar. Se voltasse a estar conectada aos S.U. e depois fosse expulsa novamente, como sobreviveria outra vez? No dia seguinte, a senhora Song organizou um encontro com o filho mais velho da família, Jo Rusheng. A S.U. Liane ofereceu-se entusiasmada para me levar de carro até lá. Tão insistente assim só podia significar problemas à espera. Lembrei-me do nosso primeiro encontro. Eu seguia Jingan obstinada quando ele foi chamado urgentemente para sair no meu aniversário. Vi-o tirar uma rapariga do carro e dirigir-se rapidamente para o hospital. Ajudei a correr pelas burocracias. Paguei as despesas médicas, mandei empregados levarem refeições adequadas. Vi-o cuidar dela com tanta dedicação que percebi então, e a Jingan também podia ser gentil. Quando a S.U. Liane acordou e me viu, encolheu-se aterrorizada debaixo das cobertas. E a Jingan virou-se bruscamente para mim. Sai daqui. Não venham aqui fazer confusão. Com as mãos ainda cheias das bandejas quentes de comida. As minhas explicações ficaram presas na garganta. Mais tarde soube pelos empregados que a S.U. Liane era uma estudante pobre salva por Jingan, que lhe dera refúgio em casa. Sempre sentiram uma hostilidade latente para mim até que lhe foi revelada a sua verdadeira identidade, e essa hostilidade tomou forma visível, transformando-se numa fome implacável por me destruir. A S.U. Liane deixou-me no salão privado e saiu logo. Disse que alguém viria ter comigo, mas até anoitecer, ninguém apareceu. Nem sequer água me trouxeram, certamente instruídos antes chá. Sabia que aquele restaurante exclusivo era membros only. Eu não tinha dinheiro para pagar qualquer coisa. Às 7 da noite, recebi uma mensagem com nova morada, uma casa de banhos privados no leste da cidade. Tinha acabado de chegar ao oeste, sob chuva miúda, sem guarda-chuva. O cabelo colado à cara, tremia de frio enquanto tentava seguir as indicações confusas. Parecia pateta vestido velho e desgastado, cabelo seco frágil, rosto amarelo pela desnutrição, dedos e orelhas queimados pelo frio. Com tontura crescente da falta de água e comida, parei nas escadas e coletei a água da chuva na palma da mão, bebendo como um animal selvagem. Endireitei-me nesse momento e dei de cara com Zhou Shengshu e o seu grupo. Pior coincidência impossível. Recordei nossa rixa anterior, no evento de arte. Todos os meus quadros venderam instantaneamente enquanto os dela ficaram abandonados. Raivosa, responsabilizou os organizadores pela colocação dos trabalhos. Eu defendi publicamente que devia praticar mais em vez de reclamar, e agora vingavam-se. Alguém riu alto. Olhem quem está cá. Não é a grande senhorita S.U. Shengshu, parece que a tua futura cunhada chegou. Zhou Shengshu saltou como se tivessem espetado uma agulha no dedo mindinho. Essa impostora pensa mesmo entrar na família Zhou. Sai da frente. Não tenho direitos para aqui. Empurrou-me com força para as escadas abaixo. Cambaleei perigosamente na borda, quase caio. Quanta humilhação. Quando tentei levantar-me, vi a Jingan aparecer subitamente sob um guarda-chuva, dominando a cena com autoridade. Desculpem, precisamos de ir, faltarei com os Zhou outro dia. Tentei recusar educadamente. Não vale a pena incomodar-se, posso ir sozinha. Ele riu com desprezo. A tia Song insistiu especificamente. Recordei como muitas noites esperei por ele pacientemente à porta dos seus quartos de hotel enquanto ele fazia networking. Sempre que saía fumar um cigarro rápido, aproximava-me com água quente, ansiosa por um simples sorriso, mas ele nunca se dignava a olhar na minha direção. Apenas tolerava a minha presença por causa do estatuto social dos S.U. Que idiota fui por interpretar essa indiferença como algo especial. A chuva intensificou-se. Sinto a cabeça leve e zonzante e uma agonia crescente numa parte do meu corpo doente. Maldita hora para um ataque.
Lutei para focar. Enquanto lhe disse urgente, lamento muito ter incomodado antes, eu prometo nunca mais repetir esse erro. Ele baixou os olhos para mim. Que erros exatamente? Com esforço sobre-humano contra a adoração física excruciante. Arranquei palavras pela garganta inflamada. Gosto de si. Uma febre alta persistiu até meia-noite. Song Xing-yun ficou ao lado dela. Desta vez, foi Siu Liang quem não cumpriu bem a tarefa. Não fiques bravo com ela. Jamais lhe disse uma palavra de repreensão. Eu neguei com a cabeça, com medo. Song Xing-yun suspirou levemente, depois de um momento. Falou suavemente, devagar. Estou de acordo em te trazer de volta, mas há condições. Aprender a saber quando avançar e recuar é importante. O passado não vou mencionar agora, mas atualmente, Lian é a filha da família Siu. Naturalmente, o noivado entre as duas famílias será cumprido por ela. Tu ainda sentes algo por Jingan. Outra vez por causa de Siu Liang. Ela falou com tanto carinho, tentando me convencer a ceder. Por causa dela, nos primeiros tempos depois de Siu Liang regressar à família Siu, eu já baixei a cabeça. Desde miúda que a família Siu era muito rigorosa comigo, então ansiava cada vez mais pela atenção dos meus pais. Tentei resolver tudo sozinha, esforçar-me ao máximo para obter reconhecimento, sem perceber que só as crianças que choravam eram amadas. Mais tarde, quando a minha identidade foi revelada, Song Xing-yun recusou-se a ver-me. Passava os dias todos com Siu Liang. Fiquei tão nervosa que admiti todas as acusações falsas de Siu Liang. Desculpei-me e reparei o mal feito, tudo para ouvir de Song Xing-yun um simples "já cresceste". O empregado disse que a senhora chamava-me para jantar. Corri feliz, pensando que tinha sido perdoada, mas foi uma armação de Siu Liang. Lembro-me de chegar à sala de jantar, chamar "mãe", vi a expressão dela mudar instantaneamente. Pratos partidos, olhares de nojo. O sorriso triunfante de Siu Liang, todo este espetáculo espetou-me como uma faca, deixando-me gelada até aos ossos. Já sabia que ela era assim, não era? Só que esta dedicação de Song Xing-yun, duvido que Siu Liang mereça. Neguei energicamente com a cabeça, impedindo-a de continuar. Dona, pode ficar descansada. Só quero pagar a sua dívida de criação. Nada mais. Song Xing-yun sorriu aliviada e continuou. Há um problema na empresa. Sem o apoio do Zhou, vai ser difícil ultrapassar esta fase. A condição do Zhou para ajudar é um casamento entre as duas famílias, mas a Lian vai casar com a família Ye. Pensamos que se conseguirmos casar-te com o Zhou, será bom para a família Siu e para ti. Depois de tudo resolvido, a família Siu irá recompensar-te generosamente. Parecia uma verdadeira mãe a planear o futuro da filha, mas cada palavra saiu como uma espada cravada no meu coração. A felicidade da sua filha seria comprada com a minha vida, mas não podia recusar, nem pelo chamado dever de gratidão, nem por ser tratada como um objeto para substituir Siu Liang num casamento forçado. Precisava de dinheiro. Estava doente, ninguém me vinha salvar. Tive que salvar-me. Zhou Rusheng mandou vir buscar-me, dizendo que era para pedir desculpas em nome da irmã. Ele era diferente de Ye Jingan, um autêntico playboy, espreguiçado no sofá. Foi direto: nunca te hei de casar. Diz à tia Song que procura outra desculpa qualquer. Só peço uma coisa, não me chateias mais. Compreendi claramente. A família Siu queria casar-me com o Zhou para ter ambos os clãs Ye e Zhou como aliados. Manter boas relações com ambos e colher os benefícios sem esforço. Negócios são negócios. Os Siu são extremamente espertos. Se falhasse nisto, não me perdoariam. A resistência de Zhou Rusheng indicava que não tinha poder de decisão total nesta matéria. Se não fosse assim, teriam feito recusa oficial através da família diretamente. Respirei fundo e arrisquei. Sr. Zhou, pode dar-me uma oportunidade. Ele franziu o sobrolho, batendo nervosamente com os dedos no copo. Podemos tentar conviver juntos primeiro. Nesse período podes fazer-me quaisquer exigências. Não é que queira mesmo casar consigo. Expliquei apressadamente. É que a minha doença não permite mais demoras. É a minha única esperança de sobreviver. Pedi humildemente pela última vez, a voz trêmula pareceu divertir-lhe. Talvez porque não havia melhor solução se eu não colaborasse. Ele levantou uma sobrancelha e riu. A grande senhora da família Siu tem mesmo má fama. Sempre cheia de maquinações. Muito bem, vamos experimentar. A notícia das aproximadas bodas entre as famílias Siu e Zhou correu depressa. Siu Liang parecia mais contente que ninguém, propondo celebrar. Finalmente a Maman vai casar. Estou tão feliz por ti. Eu e os meus amigos preparamos uma surpresa especial. Vem ver. Olhei friamente o seu sorriso malicioso e afastei a sua mão. Se não fosse a falta de dinheiro para tratamentos médicos, obrigada a ceder às ordens de Ye Jingan. Nem sequer olharia para ela. Rejeitou-me e foi procurar Ye Jingan, mimetizando afetação. Jingan, tu também estás feliz por a Maman se ia casar, certo? Queria levar-nos a brincar. Olhei instintivamente para Ye Jingan. Ao ouvir casamento, ele sorriu lentamente, um sorriso gelado, os olhos cheios de ameaça. Claro que estou feliz. Consentiu, mas sabia perfeitamente que Siu Liang estava a armar-me uma cilada. Entrei no carro obedientemente. Ele riu com ironia desmedida.
Como se dissesse: vês, pelo dinheiro, a S.U. Maman faz qualquer coisa. Os focos apontaram para mim assim que entrei no local. S.U. Liang bastou com um olhar aos presentes e sentou-se tranquilamente à espera do espetáculo. Hoje és a protagonista, senhora da filha maior da família S.U. Chegaste atrasada, devias autopunir-te. Alguém agarrou-me pelo queixo, enfiando uma garrafa de licor forte na minha boca. Sem escapatória possível, engasguei violentamente. Doente há tanto tempo. O corpo não aguentava tais estímulos. Sentia o estômago em chamas, lágrimas a arder nos olhos por causa da dor física. Toda a gente riu à minha custa. Limitei-me a baixar a cabeça, secando rapidamente as lágrimas com a manga da camisa enquanto eles gritavam. Através da multidão ruidosa, vi a Jingan de pé ao longe. Quem sabe há quanto tempo estaria ali? Os olhos escuros fitavam-me impenetravelmente. Expressão sombria. Mesmo S.U. Liang não ousou aproximar-se dele. Vi S.U. Liang pegar num prato com restos de comida de outra mesa e atirá-los para o chão. Andas tão maltratada há anos. Irmãzinha, devias comer alguma coisa boa. Pisou propositadamente nas migalhas caídas, chamando-me como se fosse um cão vadio. As risadas generalizadas fizeram-me estremecer. Forcei-me a pegar numa cereja suja do chão, mastigando-a devagar antes de engolir. Olhei para ela calmamente, muito doce. No meu campo visual periferometral, vi a Jingan ficar roxo de raiva. Testa franzida, achou graça à situação. Ele próprio tinha-me obrigado a vir para aqui. Enquanto estendia a mão para um pedaço de pão coberto de poeira, um par de sapatos caros surgiu abruptamente por cima. Esmagando, a sombra alta de E. Jingan ameaçou sufocar-me. O rosto pouco visível contra a luz atrás dele. Murmurou junto à minha orelha: agora pertence-me. Queres de volta? Obedece. Cresci a obedecer-lhe cegamente até ele me expulsar da família S.U. Recuei um passo, afastando-me do seu cheiro familiar. Neguei vigorosamente com a cabeça: não quero mais. Virando costas sem olhar para trás, tirei o telefone para chamar Song Sing-yun. Momentos depois, um empregado conduziu-me para dentro. Caminhava à direita, ignorando os murmúrios da multidão elegante. A família S.U. não deu explicação alguma pela minha presença. Deixaram que os convidados especulassem à vontade. Ofereceram-me copo após copo de vinho. Ambos sabiam que eu não podia beber por problemas estomacais. Através da multidão, vi Song Sing-yun no centro das atenções, rodeada por S.U. Liang e S.U. Z. Apesar da sua expressão levemente crítica quando S.U. Liang insistiu em algo, acabou por ceder com um sorriso indulgente. Ninguém reparou em mim no canto escuro onde me escondi. Bebi tudo o que me ofereceram sem protestar. Era o aniversário dela. Não queria criar discórdia. Durante 17 anos, sempre fui eu a sentar-me entre Song Sing-yun e S.U. Z nas celebrações de aniversário. Hoje parecia vidas passadas. Comecei a sentir o vinho na cabeça quando um empregado me dirigiu à presença de Song Sing-yun. Carinhosamente, colocou-me uma pulseira no pulso. A Lian está ocupada. Vais ajudar a irmãzinha. Declarou publicamente que eu ainda era sua filha querida, tão importante quanto S.U. Liang. Procurei S.U. Liang pelos corredores mal iluminados. A porta do quarto dela estava entreaberta mas vazio. Ia retirar-me quando ouvi vozes no corredor adjacente. Um homem agarrava S.U. Liang possessivamente enquanto negociavam baixinho. Depois de forçar-te o teu pai biológico à ruína, devias dar-me os 50 mil prometidos. Onde está o dinheiro? Achas que ser princesa da família S.U. é fácil? Com o último contrato mal negociado, os fundos estão presos, não há maneira de tapar o buraco. S.U. Liang tentou discutir, mas ele esbofou-lhe uma palmatória. Como te atreves a discutir comigo? Foste tu que inventaste esta farsa toda. Se não pagares, vou procurar os teus pais adotivos pessoalmente. Fiquei paralisada pelo choque, não só pelo conteúdo explosivo, mas porque reconheci aquele homem. Depois de me terem devolvido ao meu pai jogador compulsivo. Endividado até ao pescoço, este foragido da justiça tinha sido o líder dos credores violentos que me espancaram e quase me venderam. Sempre me perguntava por que todos amavam mais S.U. Liang que a mim, mesmo aquele bêbado preferia bater-me enquanto guardava fotos infantis dela. Se a troca de identidades fosse um esquema deliberado, tudo fazia sentido. Ele queria-me morta para eliminar qualquer risco de exposição. Quem está aí? O homem voltou-se bruscamente na minha direção, completamente imobilizada. Mal conseguia respirar. Felizmente já tinha saído da zona perigosa quando um ruído seco ecoou no silêncio do corredor vazio. De repente, frente a frente com 3 pares de olhos arregalados, antes que o homem pudesse reagir, saltei para trás e fugi. Degrau abaixo, o vento frio subiu pelas minhas pernas enquanto procurava freneticamente a saída mais próxima com segurança. Ouvi passos atrás quando parei atrás de um contentor do lixo. Um segundo homem apareceu atrás do primeiro, menstruado e encapuzado. A mulher ao lado disse com voz sedutora e gelada: captura-a, ofereço o dobro pelo teu trabalho. Quer viva ou morta, tanto faz. Se viver, entrega-me para brincar. Se morrer, bem, resolve o assunto depressa. Riu cruelmente ao ver-me escondida. Não percas tempo.
Tremia violentamente enquanto via os carros passarem indiferentes à cena ao lado. Esta saída era demasiado. Isolada, ninguém ouviria gritos de ajuda. O homem aproximava-se perigosamente quando uns faróis cortaram a escuridão. Sem pensar, precipitei-me para a estrada. Ele tentou agarrar-me, mas tropecei contra alguém. No clarão dos faróis, vi S.U. Liang pálida de terror acima de mim enquanto o impacto violento lançava os dois para diante. Ouvi o guincho dos pneus antes de tudo escurecer. A família S.U. anunciou oficialmente que foram um acidente. Após o acidente de carro, S.U. Liang sofreu múltiplas lesões internas, sendo o rim esquerdo o mais afetado. Mal recobrou os sentidos. Agarrou-se desesperadamente à minha ankle com força mortal, resultando numa grave contusão na minha perna direita. Os médicos informaram que provavelmente nunca mais conseguiria caminhar normalmente. Ao observar a extensa lista de diagnósticos, dei início a uma risada estridente que gradualmente se tornou rouca. O pessoal médico ficou estupidificado com a minha reação invulgar. Uma enfermeira aproximada tentou consolar-me hesitantemente. Ainda é nova, há sempre esperança. Forcei um sorriso grotesco para silenciar os seus intentos. Não sabia que os meus dias estavam contados. Tinha lutado tanto, sacrificado tudo e mesmo assim nada obtivera. Nem lágrimas me restavam. Depois de explicar as recomendações pós-operatórias, a médica demorou-se no quarto, observando-me demoradamente antes de perguntar baixinho: é S.U. Maman da família S.U., aquele que patrocinou uma aluna? Fiquei perplexa até recordar vagamente ter financiado bolsas de estudo em grupo. Ao confirmar com a cabeça, os olhos dela iluminaram-se de repente. Finalmente encontrei-a. Chamo-me Lin Xiaozhou, uma das suas bolseiras. Viu? Tornei-me médica. Balbuciou entusiasmada sobre como aquele gesto casual transformara a sua vida. Ouvia com os olhos arderem de embaraço. Que ironia. Esta existência fútil como farsa ainda tinha semeado alguma luz em alguém. Quando S.U. Liang acordou, apresentava-se submissa e calma de forma suspeita. As primeiras palavras foram um auto-julgamento teatral. Fui tão imatura, causei isto à irmã mais velha. Recusou comida e silêncio absoluto, despertando na Ye Jing'an numa ternura apaixonada. Esta sua contrição não passava de medo, temia que revelasse os eventos prévios ao acidente. Mas duvidava excessivamente. Já tinha alertado repetidamente os S.U. e E sobre irregularidades nos acontecimentos. Sem outra resposta senão maior hostilidade. Acusavam-me de ambição e má-fé, desde que calei todas as denúncias. Ye Jing'an e Song Xingyun vigiavam-na obsessivamente. Até S.U. a visitava à noite só para olhar a filha adormecida. Enquanto eu aprendera amargas lições ao preço da exaustão física, ela dominava artes de manipulação com naturalidade inata. Ninguém reparava que eu também definhava em silêncio, cada respiração provocando pontadas nas entranhas. 3 anos antes diagnosticaram-me cancro gástrico avançado. Sem tratamento adequado e sob o jugo implacável dos S.U. Chegara à fase terminal. Estava tão prostrada que nem notei novas análises diárias, análises que viriam a ditar a minha sentença final. Um dia, Song Xingyun entrou com um relatório nas mãos. Expressão neutra como sempre ao pesar opções fatais. Reconheci imediatamente aquele olhar calculador, o mesmo que usara quando eu implorava para ficar como empregada humilde, recuando um passo que condenava a minha existência ao limbo. Desta vez, entregou o documento a Ye Jing'an. O meu coração disparou quando vi a folha assinada, resultados de compatibilidade renal entre eu e S.U. Liang. Os seus olhos evitaram os meus enquanto S.U. Liang sufocou um soluço debaixo das cobertas. Preciso muito de um rins, murmurou com voz trêmula. A culpada é a Maman, faz-me tanta dor. Em instantes compreendi o plano macabro. Ye Jing'an conversou consigo mesmo antes de me visitar. Posso dar-te uma oportunidade, experimentarmos os dois. Mas jamais te casarei. A minha esposa será sempre a verdadeira herdeira dos S.U. Ofereceu-me um lugar de amante dispensável como se estivesse a fazer favor. Ri até sentir o estômago revolver. Até os S.U. se remexerem nervosos e Ye Jing'an cerrar os maxilares, num misto de humilhação e ameaça. Queres experimentar? Com tu? Pensei que fosses pelo menos decente. Cuspi as palavras entre gargalhadas dolorosas. Mais tarde, Lin Xiaozhou irrompeu no quarto num pânico branco. Ouvi os S.U. combinarem uma cirurgia consigo. Vão tirar-lhe o rins. Mas já era tarde demais. Pela primeira vez, os S.U. entraram no meu quarto para apresentar 2 documentos, uma declaração de donativo voluntário de órgãos e um cheque gigantesco. Queriam comprar a minha vida pelos restos mortais. Com um sorriso malicioso idêntico ao de 3 anos antes, quando ainda ostentava orgulho real, rasguei ambos os papéis em pedaços. Não assino. Chega, deixem-me morrer. Nada os prendia mais a mim. Os seus rostos contraíram-se de nojo perante a minha recusa, mas forçados a tolerar por amor à sua preciosa filha falsa. Observei com satisfação secreta se lhes ocorreria verificar a verdadeira identidade de S.U. Liang, a impostora que merecia desaparecer. E Ye Jing'an ficou mudo longo tempo, fitando-me. Finalmente, com uma expressão indecifrável: faz a cirurgia. Dou-te uma chance.
Percebi então o limite extremo do seu cinismo, oferecer-me escravidão vitalício como concubina, em troca de salvar a vida à sua favorita. Ri até cuspir sangue seco. Quando ele saiu derrotado, segurei na mão gelada de Lin Xiaozhou. Já não tenho medo da morte. Só lamento não ter visto antes quem realmente merece viver. Ye Jing'an era um jovem privilegiado. Nunca havia sido humilhado em público desta forma. Não suportou nem um pouco de raiva, transfigurando-se na mesma hora. Siu Maman, não sejas teimosa. Se quiser, não levarás nem um cêntimo. As oportunidades são conquistadas por quem as agarra. Hoje rejeitas-me, mais tarde arrependerás-te. Observei-o friamente, num acesso de fúria. Este era o homem por quem me apaixonei de alma e coração. Admiti nesse momento que tinha sido cega. A enfermeira responsável pela troca de medicamentos entrou de mansinho, franzindo o sobrolho. Este é um hospital. Por favor, mantenham silêncio. Will someone tell me if they know how serious the patient's condition is? Need complete rest. Quem são vocês para esta paciente? Os três hesitaram, olhando-se uns aos outros, como se estivessem engasgados. Que relação teriam comigo? Nenhuma. Song Xingyun perguntou timidamente, mas disseram que só feriu o pé. A enfermeira impacientou-se. Vim mesmo informar que o cancro já se disseminou por todo o corpo. Está em estádio terminal. Tenho de vigiar a medicação dela. Se não forem familiares, saiam e não nos atrapalhem. Fechei os olhos exausta, sem vontade de ver a expressão pálida de Song Xingyun. O quarto ficou subitamente em vácuo. Um silêncio sufocante. Never heard their voice tremble as she obeyed leap for Maman. O que é que essa enfermeira está a dizer? Falou de quê? Que células cancerosas? Suspirei, abrindo os olhos para fitar o rosto distorcido de angústia de Song Xingyun. Honestamente, senti-me mal disposta. Câncer. É isso mesmo. Está surda. Atirei-lhe uma pasta grossa de relatórios médicos na cara. Se não têm nada útil para fazer, saiam já. E a Jing'an recusou-se a ir embora. Não só ficou, como tentou instalar-se no meu quarto. Nada de ironia ou sarcasmo o fez recuar, parecia um cão agarrado à presa. Faria tudo por Siu Liang. Eu magrava cada vez mais, pele fina colada às costelas como papel vegetal. Mesmo no início do verão, tremia sob cobertores pesados. Sabendo que o sistema imunitário ruía completamente, morreria em breve. Lin Xiaozhou trouxe os miúdos que eu patrocinava. Ofereceram presentes feitos à mão, retratos seus pintados olhando minha foto. Copinhos artesanais para tomar medicamentos com bom aspecto. Só ao ver aqueles rostinhos inocentes deixei de sentir as feridas físicas latejarem. Quanto ao coração, já não sabia doer. E a Jing'an estava envergonhado de pé ao lado, ignorado por todos. Parecia haver uma parede invisível a dividir a sala, de um lado a animação junto da cama, do outro ele isolado. Provavelmente nunca pensou que tanta gente se preocupasse comigo. Ele acreditava que se me desprezasse, ninguém mais me queria. Engano seu. Até ofereceu um colar mais bonito que o de Zhou Rusheng, afirmando ser um símbolo de compromisso. Ri-me distraída, e Siu Liang. Ele calou-se longo tempo antes de murmurar, quando estou contigo. Não quero falar dela. Ou seja, podia mencionar lá fora. Achava realmente que amava duas mulheres ao mesmo tempo. Aceitei o colar porque vi Siu Liang espiar pela porta, os olhos cheios de ódio após levar uma bufetada de Ye Jing'an. Tinha medo de mim, sabia seu segredo e calava-me, controlando-a pela corda sensível. Ficara mais esperta, mas ainda não bastava. Pela primeira vez respondi a Ye Jing'an desde que começara a vigiar-me. Se abandonares Siu Liang, fico com o colar. E faz com que ela me compense uma perna. Ele aceitara imediatamente, radiante como se lhe oferecessem o céu. Siu Liang gritou histérica lá fora, chamando-o de traidor. Teve de engolir o ódio sem coragem de me enfrentar, já não tinha poder para me magoar. Passei a receber presentes sem fim de Ye Jing'an, mas no mesmo dia entreguei o colar à faxineira do hospital, indicando onde o poderia vender mais caro. Objetos bons não devem ser desperdiçados. Deus a quem precise. Faça meritório para a minha próxima vida. Os presentes seguintes distribuí pelos enfermeiros, todos jovens e sorridentes, divertiam-me com brincadeiras constantes. Os últimos dias foram surpreendentemente leves. Perdia cada vez mais consciência, confundido o dia e a noite, mas a alma mantinha-se tranquila. E a Jing'an nunca desistiu, recusou cuidadores e aprendeu sozinho a tratar-me. Lin Xiaozhou dizia que ele esforçava-se verdadeiramente, pobre rapaz iludida, ele só esperava que eu amolecesse o suficiente para assinar aquela maldita folha de donativo de órgãos. Queria o meu rins para Siu Liang assim que morresse. Jamais lhe permitiria, mas também já não tinha forças para o combater. Doer era o meu único companheiro constante. Se pudesse morrer em paz. No dia em que ele me carregou para trocar pensos, vomitei sangue abundante. Ficou pálido de pânico enquanto o fato caro encharcava em vermelho. O sangue borbulhava irreprimível pela garganta, engasguei até arrotar, mortificada pela indignidade daquela morte. Perdi tanto sangue que fui urgentemente levada para bloco operatório. Mas más notícias sucederam-se. Sou grupo sanguíneo Panda, RH negativo. Estoques vazios. Ouvi uma enfermeira mencionar um casal disposto a doar sangue. Recognizei imediatamente Song Xingyun e Siu Z. 3 membros da família Siu eram todos pandas, exceto
Siu Liang. Lembrei-me de perguntar após o acidente. Siu Liang recebera sangue tipo ou will they finally realize their beloved daughter do SNT match their blood type? O cérebro já não conseguia processar tais puzzles complexos antes da inconsciência. Flutuava acima do corpo inerte, transparente. Via baixa multidão à volta da cama. Lin Xiaozhou, enfermeiras sorridentes. Siu Ze envelhecido num instante, barba por fazer, lentes embaciadas de lágrimas. Song Xingyun gritou histérica. Mama na corda. Olha para a mãe pede-te. Absurdo, ela proibira-me de lhe chamar mãe há 3 anos. Um simples grito nesse dia custou-me a rua da porta. Ela não é minha mãe, pensei, mas agora clamava desesperada. Fui eu que errei. Devias ter confiado em ti. Tu és minha filha. Observei-os chorar agarrados. Um nó gelado na garganta. Importância disso tudo agora. Cansei de lutar. Repentinamente fui sugada violentamente para dentro do corpo consciente. Song Xingyun implorava. Levaremos-te ao melhor especialista. Não desistas. O Ye Jing'an está aqui. Acompanha-te. Ele sempre foi o teu favorito. Esforcei-me por negar com a cabeça. Demasiado cansada para abrir os olhos. Alguém agarrou-me a mão em soluços crescentes. Voz desfeita gritou. Mama, amo-te. Sempre amei. Só não sabia que estavas doente. Se partires, vou contigo. Na próxima vida ainda te amo. Na última consciência antes do vácuo total, afastei debilmente a mão. Não o amo. Como poderia? Queria matar-me. O relatório de paternidade recente demoliu a dignidade da Sra. Song. Tremia tanto que mal segurava o papel. Siu Ze suspirou continuamente. Envelhecendo 10 anos numa semana. 5 anos antes, Ye Jing'an salvara casualmente Siu Liang de tráfico de pessoas. Comovida pela semelhança das suas lágrimas com uma menina teimosa que o seguia gritando, irmão Jing'an. Desconhecia que essa imagem fofinha era falsa. A jovem tramada não só não precisava de salvamento, como orquestrou meticulosamente o plano de troca de identidades. Apaixonada por Ye Jing'an até à obsessão, não suportava ver a verdadeira herdeira Siu ao seu lado. Explorou a avareza dos pais biológicos e a falta de laços familiares para implementar o esquema maquiavélico. Conseguiu onde ninguém acreditava possível, transformou a harmonia familiar num escândalo público. Quando chegaram boatos da morte da filha legítima, Song Xingyun desmaiou em emergência. Ye Jing'an acusou Siu Liang de fraude, que ainda tentava manipulá-lo como sempre, num acesso de raiva empurrou as escadas abaixo. A família Siu retirou o apoio financeiro e processou-a por fraude. Sem habilidades práticas ou diploma, endividada até ao pescoço com prestamistas brutais, foi forçada a trabalhar em clubes noturnos. Grávida e indesejada após violações sistemáticas, abortou clandestinamente com complicações fatais. Impedida de se suicidar pela vergonha familiar, acabou por se atirar de um prédio. Ye Jing'an enlouqueceu, perdeu a herança e passou os dias escrevendo o meu nome nas paredes do antigo quarto, murmurando promessas vazias para a próxima vida. A família Siu ruiu o divórcio feio entre Song Xingyun e Siu Ze. Falência da empresa. Lin Xiaozhou contou tudo junto à minha lápide num dia outonal. Trouxe cravos brancos que não cheguei a cheirar. Após a morte, a minha alma permaneceu presa à lápide. Talvez por não ter encontrado paz em vida. Agora que tudo terminou, desvaneço-me como um balão furado, soltando amarras para sempre.